Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez, mais uma live rápida até, não passa de 10 minutos, menos até, de forma a não ocupar muito o tempo de vocês, não sobrecarregar muito o assunto. O assunto de hoje, que algumas pessoas também têm me perguntado, tenho recebido mensagens perguntando a respeito do aborto. A questão do aborto, graças a Deus, no nosso país ainda é considerado crime e só tem a permissão da lei, a lei terrena, né? Alguns casos relacionados a microcefalia, se eu não me engano, quando a mãe corre risco de morte, né? Tem mais um dado em que a lei proíbe. Enfim, no mundo todo, de 2010 a 2014, são dados assim um pouco já ultrapassados, mas que servem aí para a gente ter uma ideia, né, de como é grande o número de abortos. De 2010 a 2014, cerca de 50 milhões de crianças, ou como querem alguns, de fetos, mas que têm vida, já com vida naturalmente. 50 milhões de abortos foram praticados no mundo todo. No Brasil, nessa mesma época, talvez uns 15, 19 milhões, mais ou menos. São dados oficiais, tá? Mas sabemos que dados oficiais muitas vezes não coincidem com a realidade. Principalmente com relação a essa prática na forma clandestina, que acontece muito em clínicas clandestinas. Tá? Então podemos aí dizer que o número de abortos, sabe, ultrapassa esses milhões que eu me referi, entendeu? Então, o aborto, ele em alguns países foi legalizado, aqui no Brasil, graças a Deus, não. Tem algumas ideologias que querem que a lei seja aprovada, sabe, em todos os sentidos. Graças a Deus e graças à luta de muitas pessoas, essa prática não foi legalizada e espero que nunca seja. Tá? Sabemos que o aborto ele é permitido, ele não vai contra as leis de Deus quando a mãe corre risco de morte. Tá? Fora isso, todos os outros casos em que uma vida é tirada incide em crime terreno, nas leis da terra, naturalmente que nas leis divinas é crime também. Tá? O aborto ele interrompe não só uma vida aqui, não só uma vida no ventre materno. Ele interrompe uma vida, um planejamento familiar que leva muitas vezes dezenas de anos, centenas de anos e às vezes até séculos. Muitas das reencarnações são vinculadas a débitos, a resgates kármicos. Então, muitas vezes por isso, muitos abortos são cometidos. Porque muitas vezes os pais aceitam, lá na espiritualidade, o retorno de determinado espírito para que reencarne aqui, naquele hall familiar. Só que quando chegam aqui, naturalmente que eles não vão lembrar do prometido, do compromisso assumido,
lá na espiritualidade, mas quando chegam aqui, diversas coisas acontecem de forma que eles mudem de ideia e que o aborto aconteça. Infelizmente, isso é o que mais move esse tipo de crime. Quando se interrompe uma vida, quando a pessoa comete o aborto, não só está vinculado a esse crime a mãe, mas com o pai também. O pai não sai dessa dívida também que ele acarretou para si. Ele vai ter que responder por isso também. Não é só a mãe que leva nas costas, não. O pai também, ele é cúmplice. Muitas vezes até incentivou que o aborto acontecesse. Então, é importante que se diga que precisamos, tá, de todas as formas, conscientizar os mais jovens, sejam mulheres, sejam homens, enfim, filhos que estão aí passando da adolescência e já chegando à idade adulta, para que não caiam nessa coisa de vida louca, depois eu resolvo, depois eu mando tirar, né, como dizem. Então é importante isso daí, tá? É isso que eu queria dizer hoje. E eu vou ver se eu coloco alguma coisa no nosso grupo relacionado a livros que falam um pouco sobre isso. Na década de 80, 1985, 86, quando eu participava de um centro espírita kardecista aqui na cidade onde eu resido, em que eu assisti uma palestra de um médium. Ele tem vários livros publicados, mas o que mais me vem à memória é o livro sobre aborto, tá? Onde ele psicografou alguns casos de aborto, de abortados, né? Inclusive o nome do livro é Abortados, onde os espíritos que foram abortados trouxeram, né, as suas narrativas com relação ao acontecimento. Então, se não me engano, são 3 livros com o mesmo nome, Abortados. O nome do autor é Nércio, não vou me lembrar agora, depois eu procuro e coloco nos comentários. Nércio Alberto, alguma coisa assim. Mas enfim, esse livro mexeu muito comigo na época. E a palestra que ele fez também, eu não sei se ele ainda está encarnado, espero que sim. Em 1985, eu trabalhava em centro espírita. Eu era atuante até e dava passe, participava. Tempos passados, né? Mas é isso que eu gostaria de ter colocado hoje, que eu coloquei hoje, tá? Com relação a essa questão do aborto. E conscientize as pessoas. Quando tiverem a oportunidade, falem com as pessoas a respeito disso, da não concordância e do prejuízo que traz tanto às pessoas que cometem esse ato, como ao espírito também. Esse espírito, naturalmente, ele vai retornar. Com o agravante de a possibilidade dele retornar mais, vamos dizer assim, mais revoltado, tá? Que fica na memória espiritual daquele serzinho que foi ali, ficou em certa miniatura para poder reencarnar, ficou na memória espiritual dele o trauma do aborto. São terríveis, tá? Se as pessoas pudessem ver a luta que o bebê faz para fugir dos instrumentos ou do veneno, são coisas assim marcantes, impactantes,
Tá? Então é isso, pessoal. Mais uma live rápida aí para vocês refletirem um pouco a respeito dessa questão tão polêmica, que espero que nunca seja aprovada aqui no Brasil. Uma excelente noite a vocês. Deus abençoe todos vocês. Tchau.